Muy buenas noches, Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes y los que están a través e os de que estão internet, através da internet y también a través de la línea e telefónica. também através da linha telefônica. Que as Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta noite, nos abra as Escrituras e nos fale diretamente a nossa alma e nos confirme com e em Sua palavra neste último dia. E assim seja fortalecida a nossa fé, a vossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para mim é uma grande bênção e um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. E nesta noite, espero que Deus nos abençoe grandemente com a Sua palavra. Vamos ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 9, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada no último tempo, no qual vós vos alegrais, mesmo que agora, por um pouco de tempo, se é necessário, tendes que ser afligidos em diversas provas, para que, submetida à prova a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, o qual, mesmo que perece, se prova com fogo, seja encontrado em louvor, honra e glória, quando for manifestado Jesus Cristo, a quem amais, sem o ter visto, em quem crendo, mesmo que agora não o vendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Que Deus abençoe nossas almas com a Sua palavra. O nosso tema é a prova da vossa fé. Podem se assentar, por gentileza. Através da história bíblica, desde Adão até este tempo, encontramos que todo filho de Deus teve que ser provado. Sua fé teve que ser provada, para que assim, como o ouro, quando é colocado no fogo, lança para fora a escória, toda a escória possa sair de nós e permaneça a fé sólida e verdadeira. E agora, a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, tem que ser provada, para que assim resplandeça a nossa fé, seja em tempos difíceis, como também nos tempos bons. E agora, vejamos, através da história bíblica, Adão, no princípio, mesmo que ele era um filho de Deus que havia sido trazido à terra, ele teve que ser provado. Por quê? Sem primeiro passar pela prova, ele não poderia ser adotado. Sendo assim, quando o ser humano vem a este planeta Terra, ele vem para passar por uma etapa de prova. E isto é algo que todos necessitamos compreender. Através da história de Adão, encontramos que ele viveu neste planeta Terra por uma temporada, sem uma companheira. E então Deus pegou do próprio Adão uma costela
e le dio lhe una deu compañera, le uma formó companheira, formou para companheira. ele uma companheira. Y luego más E adelante, então, mais adiante, en un momento de prueba, veio um momento de prova, en donde onde ellos eles cayeron, caíram, no permanecieron. não permaneceram na palavra. Ahora el secreto Agora, o en segredo el tiempo de no prueba tempo de prova es permanecer, é permanecer en na en lo que palavra, Dios naquilo ha dicho. que Deus falou. No importa Não importa los problemas os que uno problemas tenga, que a pessoa y los que puedan tenha, venir a nem os causa que de uno possam vir a permanecer pessoa firme en la palabra pelo de fato Dios. da pessoa permanecer firme agora, na palavra de Deus. E Deus lhe agora, havia dado Deus havia lhe dado La palabra a Adán, palavra a Adão para que permaneciera para firme que en esa permanecesse palabra, firme na palavra. pero Mas Eva Eva não permaneceu firme na palavra. E então Adão, porquanto ele amava a Eva, também pecou. E não puderam assim ser adotados. Se Adão e Eva não pecassem, eles estariam todavia vivos. E os filhos que viriam a este planeta Terra, por eles, seriam por criação divina. Ou seja, que Adão e Eva não morreriam, e tampouco os filhos que eles teriam, tampouco morreriam, porque trariam os filhos por criação divina. Agora, existe uma diferença entre ter filhos através da união de um homem e de uma mulher e ter filhos por criação divina. O exemplo de ter filhos através da união de um homem e de uma mulher o temos desde os tempos de Adão e Eva, quando eles tiveram filhos. Mas o exemplo de ter filhos por criação divina o temos em Jesus, que veio por criação divina, sem a união de um homem e de uma mulher. Se Eva não pecasse, vocês sabem de uma coisa? O primeiro filho que Eva teria seria Jesus. Mas vejam vocês, ela perdeu esta bênção porque ela saiu da palavra e pecou. E então ficou estabelecido para a raça humana a vinda dos seres humanos, a descendência de Adão e de Eva, através da união de um homem e de uma mulher, não por criação divina. Mas no plano de Deus, tudo coopera para o bem. Portanto, nada temos que repreender Adão ou a Eva. Quando nós os encontrarmos novamente, melhor vamos abraçá-los. E vamos nos reunir com eles. E vamos lhes dizer, vocês foram bem-aventurados em ser o primeiro casal que esteve neste planeta Terra. Mesmo que perderam uma bênção muito grande. Vocês sabem quem teria sido os outros filhos que através desta descendência de Adão e Eva teriam que vir por criação divina? Vocês sabem quem seriam? Os primeiros 120 do dia de Pentecostes e todos que vieram depois do dia de Pentecostes, que creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Ou seja que Adão e Eva perderam a bênção de serem a cabeça da família de Deus, da família celestial, de todos nós. Mas agora, vejam vocês, através de Cristo, vindo por criação divina, tem a bênção para todas as almas que vêm de Deus. E agora vejam vocês, Maria, recebendo a bênção que tinha sido prometida lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, quando Deus disse
Ali, maldijo quando amaldiçoou a serpente, dijo também algo disse acerca de la mujer algo com relação à mulher e de la simiente o hijo da semente ou que filho tendría. que teria a mulher. Ahora no sería Eva Agora, não seria Eva, mas alguma mulher teria esta bênção. Vean, comenzamos Vejam, en el capítulo, vamos começar no capítulo 3, verso 14 al capítulo 15, 3, dice, versículos Jehová 14 ao Dios dijo a la 15 diz: serpiente, E o por Senhor cuanto Deus esto disse à hiciste, serpente: maldito Porquanto serás fizeste entre isso, maldita todas serás las entre bestias, todas as e entre todos bestas os e animais entre del campo. todos os Sobre animais tu do peito campo. andarás, Sobre o teu peito e andarás, polvo comerás e todos pó os dias comerás de tu todos vida. os dias da tua O sea, que la vida. serpiente que era Ou seja, que a serpente, el que eslabón era perdido que la ciencia o elo busca, perdido el que a animal ciência que estava procura, entre o animal que estava el entre chimpancé o y el chimpanzé e o homem, el animal más o cercano al ser animal humano, mais el cual próximo ao era ser como humano, el ser humano, o qual era pero no como o tenía ser alma. humano, mas não Esa tinha era la alma. diferencia entre Esta era a diferença la entre serpiente a serpente y Adán. Adán tenía e alma, Adão. pero la Adão serpiente tinha alma, mas a no serpente tenía alma. não tinha alma. Y ahora, E agora, con la maldición que vino sobre com a la maldição serpiente, que veio sobre a la raza de serpente, la serpiente, a raça da serpente, esa raza esta raça que se parecía al ser que se humano, parecia com o ser dejó humano, de parecer ser humano y vino a ser. deixou de se parecer com o ser humano e chegou a Y ser esa um raza se réptil. convirtió Essa raça se en converteu una raza em uma de raça reptiles, de pero en el répteis, principio mas não foi no assim. princípio não foi assim. Y dice, E diz: vean ustedes si esa Vejam serpiente, vocês, esta serpente foi el animal donde el diablo o animal se metió, onde por cuanto o el diabo no es se creador, colocou. E Pelo o diabo fato do diabo não ser um teria que criador, ser carne e o para diabo poder tinha que se fazer carne enganar para poder al ser humano enganar en el huerto del Edén, ao ser humano no por jardim cuanto do não é Éden, um criador, porquanto então não podia ele criar não é um criador, ser então não podia criar um parecido ser al hombre o igual al hombre, parecido com o homem ou igual ao homem, através através de um enganar a homem, Eva. E enganar a então se Eva. meteu E então em se colocou la serpiente, na que era serpente, que era parecido parecida com o homem. y ahora, E agora? por eso es que É por isso que la maldición viene sobre la serpiente, a maldição porque se vem dejó sobre a usar serpente, del diablo. porque ela deixou-se usar E toda pelo pessoa diabo. que se deixa usar E do toda diabo pessoa que se não deixar pode ser esperar usada outra pelo coisa senão a diabo maldição não pode esperar outra divina. coisa a não ser a maldição Ser julgado divina. e condenado. Ser julgado e condenado. Sigue diciendo, pondré enemistad Segue dizendo: entre colocarei ti y la mujer, inimizade entre entre ti e a tu mulher, simiente e y entre la tua simiente semente e a semente Simiente sua. significa Semente hijos ou significa descendência. filhos ou descendência. tu Sobre descendencia. tua descendência. Sobre Tus hijos. teus filhos. Habrá enemistad Haverá inimizade entre la descendencia entre de a la mujer y la descendência da mulher de e la a serpiente. descendência da serpente. Esta te herirá en la cabeza. Esta te ferirá na O cabeça. sea que la Ou seja, descendencia que de la a mujer, descendência da la mulher, cual, a qual, en aqui, términos proféticos, em termos es Cristo. proféticos, é Cristo, herirá ferirá al diablo, ao a la diabo serpiente en la cabeza, a serpente na cabeça. y la serpiente, E vean a ustedes, serpente, y tú le vejam herirás vocês, en el e calcañar. tu lhe ferirás no calcanhar. Y ahora la serpiente E agora a serpente heriría feriria al Mesías, al hijo de ao la Messias, ao mujer, filho la descendencia da de la mujer, mulher, la simiente de a la mujer. descendência da mulher, a semente da Feriria. mulher, La heriria feriria, aonde? Em el a calcanhar. feriria Por isso, aonde? quando No Cristo calcanhar. murió, Por isso, quando Cristo morreu, Fue en la cruz del Calvario, foi na e cruz do sus Calvário, talones e os seus calcanhares, heridos, seus calcanhares porque foram allí feridos, el diablo está porque hiriendo ali o diabo estava a la ferindo simiente de la mujer a semente da Cristo. mulher, a Cristo, en el calcañar. no calcanhar. Pero Cristo Mas Cristo heriría en la feriria cabeza al diablo. na cabeça ao diabo. Y allí en E ali, la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, muriendo Cristo, estaba obteniendo la Cristo gran morrendo, victoria ele estava obtendo en a el amor grande divino. vitória no amor divino, pois ele Allí estaba llevando nuestros pecados y estava muriendo ali por levando nuestros os pecados, nossos así fue pecados e como él morrendo se pelos hizo nossos mortal. pecados. Foi assim Pues, como ele se fez él mortal, siendo inmortal, pois sendo ele dizia, imortal, dizia: me ninguém quita la vida. Yo la pongo me por tira mí a mismo para vida, volver eu a coloco por mim a mesmo tomar. para tornar a tomá-la. Y dijo también, si el grano de trigo no cae E também en disse: se tierra o grão y de muere, trigo caindo em terra solo não que- morrer, ele fica pero si só. cae en tierra y Mas se muere, ele cai em terra e morre, muito fruto lleva.
fruto produz. Sendo assim, era necessário este sacrifício de Cristo, porque sem este sacrifício nós não estaríamos aqui. Toda a raça teria que morrer. E depois desta ocasião já não haveria outra oportunidade, porque as coisas de Deus precisam ser feitas no tempo em que Deus estabelece, porque fora do tempo já não funcionam. Assim também é para cada ser humano. A salvação, a pessoa obtém estando aqui na terra. Quando se acaba o tempo aqui na terra, pois então acabou o tempo que Deus lhe deu para salvação também. E agora, temos que vemos que Cristo, sendo o mesmo Deus manifestado em carne, o Verbo que estava com Deus e que criou todas as coisas, e se fez carne e habitou em meio aos seres humanos, então em seu corpo físico tinha que sofrer, teria que ser provado. Foi provado em sua vida terrena, foi provado desde criança, foi provado então em seu ministério. E então, quando chegou a prova maior, a de seu sacrifício, também obteve a vitória. E agora, Cristo é o nosso exemplo. Permaneceu firme e fiel a seu Pai, a Deus, como também todos nós estamos chamados a permanecermos firmes na fé em Cristo e fiéis a Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim é como obtemos a grande vitória no amor divino do último dia. Agora, Adão foi provado e caiu. Mas Deus proveu a ele um sacrifício pelo pecado para sua restauração. Mas perdeu o direito ao título de propriedade. Consequentemente, perdeu o direito de ser rei nesse planeta Terra para toda a eternidade. Ou seja que na etapa de prova, que é a etapa anterior à adoção, Adão falhou. Agora encontramos a muitos outros homens de Deus, profetas de Deus, como Abel, o qual permaneceu fiel e firme na fé. E mesmo que morreu, mas por permanecer firme na fé, o sangue de Abel fala. E Deus disse: o sangue de Abel clama a mim. Deus disse a Caim, quando lhe perguntou onde está o teu irmão Abel, seu sangue clama a mim desde a terra. Encontramos também a Enoque, o qual permaneceu firme, servindo a Deus. E aos 365 anos de idade, Deus o levou, foi arrebatado ao céu. Enoque representa aos escolhidos de Deus que estarão vivos no último dia e que serão transformados e arrebatados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A Escritura diz que caminhou com Deus. E se caminha com Deus firme na fé, e a fé tem que ser provada. E agora, podemos ver o porquê vêm as provas a nós. Mas as provas e os sofrimentos pelos quais passamos nessa terra não são comparáveis com as glórias vindouras que em nós hão de se manifestar. Isso diz São Paulo no capítulo 8 da sua carta aos Romanos. Capítulo 8 da sua carta aos Romanos, São Paulo nos diz, versículo 14:
Pois eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o desejo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou em esperança. Porque também a mesma criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas que também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é a transformação, onde obteremos o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E para os mortos em Cristo, a adoção é a ressurreição deles em corpos eternos no último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão para cá, ou o 3º milênio de Cristo para cá. Por isso foi que Jesus disse: eu o ressuscitarei no último dia. A quem? Aos que creriam nele. Portanto, todo crente em Cristo que permanece com sua fé firme nele e passa pelas provas que Deus disse que teremos aqui na terra. Veja, tem a promessa de que será ressuscitado em um corpo eterno no último dia, se o seu corpo físico morrer. Mas se permanece vivo até que os mortos em Cristo ressuscitem, então será transformado. São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40 diz: esta é a vontade do Pai, o que me enviou, que todo aquele que Ele me der, eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é uma promessa de Cristo para todos os crentes nele, que permanecem firmes na fé, firmes crendo em Jesus Cristo, nosso Salvador, mesmo passando por todas as etapas de provas pelas quais é necessário que passemos. Sendo assim, as provas pelas quais passamos como crentes em Cristo são bíblicas. Portanto, nos resta uma coisa, e é permanecer fiéis, firmes na fé em Cristo, porque a nossa fé está sendo provada. E lembrem-se que a prova vem antes da adoção. Toda pessoa que será adotada como um filho ou uma filha de Deus será provada antes da adoção, ou seja, em sua vida terrena, em sua etapa de crente em Cristo, vem a pessoa as provas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em São Mateus capítulo 16, versículos 24 em diante. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, que ele aqui diz que seguir a Cristo é segui-lo com uma cruz nas costas, levando uma cruz. E assim como algumas pessoas ajudaram a Jesus, um homem ajudou Jesus a levar sua cruz. Algumas vezes nós recebemos uma ajudinha de alguma pessoa e nos alivia o peso da nossa cruz, mas cada um tem a sua cruz.
Miguel conta, eu escutei ele que contando que houve uma pessoa que dizia, esta cruz que eu levo é muito pesada. E estava olhando para outra pessoa que levava uma cruz também, que levava a sua cruz. E aquele ia mais contente levando a sua cruz. E disse, a cruz deste deve ser bem levinha. E então quis que fosse trocada a sua cruz pela cruz daquela outra pessoa. E foi feita a mudança. E então o outro ia com a cruz ainda contente, cantando. E o que queria a mudança, quando pegou a cruz do outro, não a podia mover do lugar. E então clamou e pediu que dessem a sua cruz de volta. Cada um tem a sua cruz. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos fortalecerá, como Deus fortaleceu a ele, a Cristo. Sua vida foi difícil, mas obteve a vitória. E é para obter a vitória na fé que somos provados. Nossa fé é provada, como também encontramos através da Escritura que Abraão foi provado, obteve a vitória, Isaac foi provado, Jacó foi provado, e também Jacó obteve a vitória. Também encontramos aos patriarcas que foram provados, encontramos também a Moisés, que foi provado, encontramos então o povo hebreu, que também foi provado, foi libertado. E então, quando estava indo a caminho para a terra prometida, passou 40 anos pelo deserto e ir do Egito para a terra de Israel, para a terra prometida, era um caso de 2 a 3 meses, não é isso, Miguel? 3 meses mais ou menos. E vejam, foi necessário 40 anos pelo deserto para chegar à terra prometida. Agora, a fé, por quanto tem que ser provada, então se requer um lapso de tempo. Algumas pessoas, quem sabe, assim que recebem a Cristo como seu Salvador, dizem, eu já quero ser transformado, eu já quero ir embora daqui. Sua fé tem que ser provada. Portanto, você terá um lapso de tempo aqui na terra para que sua fé seja provada e você, com esta fé colocada em Cristo, permaneça fiel a Cristo todos os dias da sua vida, nas boas horas e nas más. Vejam vocês, o mistério do porquê os cristãos passam por diferentes provas e algumas vezes podemos ver que existem pessoas que antes de converterem sua vida a Cristo, sua alma a Cristo, não tinham os problemas e as lutas como os têm depois que são convertidos a Cristo. O fato é que sua fé está sendo provada. Vejam, o cristianismo, quando nasceu no dia de Pentecostes, em seguida foi perseguido, como Cristo havia sido perseguido. E então começaram a matar pessoas, mas ia crescendo. A igreja de Jesus Cristo, na fé de Jesus Cristo, e ia crescendo o grupo de escolhidos. Matavam 20 e 100 recebiam a Cristo como seu Salvador. Matavam 100 e 500 recebem a Cristo como seu Salvador. Ou seja, que não tem nenhum problema. A igreja do Senhor seguia crescendo.
Mataram a Cristo. E no dia de Pentecostes, 120 foram cheios do Espírito de Deus. E então foram convertidos a Cristo com a primeira mensagem de São Pedro. Milhares de pessoas. Encontramos que na primeira mensagem de Pedro foram convertidos a Cristo 3.000 pessoas. E na segunda mensagem de São Pedro, 5.000 pessoas. E mesmo que os perseguia, e tinham matado seu líder, Jesus Cristo, vejam você, seguia crescendo a igreja de Jesus Cristo. E, consequentemente, a fé em Cristo seguia se estendendo por toda a terra de Israel. E seguia se estendendo nos corações de seres humanos que o recebiam como o seu Salvador. E, consequentemente, pois estas pessoas tinham seus nomes onde? Escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. O que é de Deus, a voz de Deus ouve. E Cristo também disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Não importam as provas, os problemas pelos quais passemos. Seguimos a Cristo. Porque somos dele. E agora vejam vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi perseguida e foi massacrada por milhares, e até mesmo o próprio Saulo de Tarso perseguiu os cristãos. E depois, quando apareceu a ele Cristo na coluna de fogo, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para te dar coisas contra o aguilhão. E então Saulo, sabendo que aquela coluna de fogo, aquela luz, era a mesma luz que havia aparecido a Moisés, o reconheceu como Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele disse, Senhor, quem és? E aquela luz lhe diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, vejam vocês, Cristo havia dito, sai de Deus e volta a Deus, sai do Pai e volta ao Pai. E agora estava, como havia estado lá no tempo de Moisés, em uma luz, em uma coluna de fogo. E agora, Cristo em Espírito Santo, nessa coluna de fogo, é que guia a sua igreja de etapa em etapa e chama e junta aos seus filhos de era em era. E lhes acompanha nas provas e também nas etapas de grandes bênçãos, nas etapas que dizemos que são boas, mas todas são boas. Todas são boas, porque todas são para o bem de todos nós. Vejam, o povo hebreu, quando estava pelo deserto, Deus disse, a causa pela qual passaram por tantas provas. No capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1 em diante, diz, cuidareis de colocar por obra todo mandamento que vos ordeno hoje, para que vivais e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe o Senhor o teu Deus, esses 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que havia no teu coração, se havias de guardar ou não os teus mandamentos. Vejam o motivo das provas. Diz que os levou pelo deserto para afligi-los e prová-los. Ou seja, que Deus permite que seu povo, Israel, passe por todas essas etapas de aflição, de aflições, para serem provados e para que saísse o que havia no coração, para que a fé que estava no coração dos verdadeiros crentes saísse, fosse provada e saísse vitoriosa essa fé. Mas os que por conveniência estavam seguindo a Moisés, vejam vocês, se rebelavam a cada momento que chegava um momento de prova. A prova da fé deles era provada em diferentes ocasiões. E vejam vocês, falhavam
em permanecerem com a fé firme em Deus. Mas então Deus confirmava sua palavra e usava Moisés para trazer bênção, mesmo tendo o povo as dificuldades que eles tinham. Mas vejam vocês uma coisa, que aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus morreram no deserto, não entraram à terra prometida. E os que nasceram no deserto e permaneceram crendo foram as pessoas que entraram à terra prometida, e Josué e Caleb, que permaneceram sempre firmes na fé, entraram à terra prometida. E agora podemos ver a bênção tão grande que há em permanecer firmes na fé. Firmes na fé, como Josué e Caleb permaneceram. Permaneceram firmes naquilo que Deus havia prometido para o povo hebreu. E permaneceram firmes na mensagem de Moisés. Então, ao final da prova, vejam a bênção tão grande para aqueles que permanecem firmes na fé. Mas também podemos ver a bênção tão grande que perdem aqueles que não permanecem firmes na fé. Agora, nós podemos ver o motivo das aflições e das provas para o povo hebreu, para o Israel terreno, e também podemos ver o mesmo para o Israel celestial. Porque as coisas pelas quais o povo hebreu passou são tipo e figura das coisas pelas quais passaria o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E cada membro da igreja como indivíduo. Segue dizendo, e te afligiu, e te fez ter fome, te sustentou com maná, comida que tu não conhecias, nem teus pais haviam conhecido. Nos Salmos diz que era comida de anjos, pão do céu. Segue dizendo, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. E o que é que sai da boca de Jeová? Sua palavra. Porque este é o alimento espiritual para a alma de todo ser humano. Em Amós capítulo 8, versículo 11 diz que haverá fome na terra, e não fome de pão, mas... E não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Jeová, a palavra de Deus. Esta fome espiritual na alma das pessoas apenas pode ser saciada pela palavra que sai da boca de Deus para a era e a dispensação em que a pessoa está vivendo. Nenhuma outra coisa alimentará a alma para a pessoa. E agora, para permanecer firmes na fé, necessitamos estar bem alimentados com a palavra de Deus correspondente ao tempo que nos tocou viver. Esta é a palavra que sai da boca de Deus para nós neste tempo final. Agora, como veio a palavra de Deus, a qual está impressa aqui, no livro chamado a Bíblia, a Santa Escritura, esta palavra veio através dos profetas de Deus, porque a boca de Deus são os profetas de Deus. Por isso Deus disse a Moisés, eu colocarei minha palavra em sua boca, e tu falarás tudo o que eu te mandar. E em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 11, o anjo forte que desce do céu coloca a sua palavra, o livro dos 7 selos, do título de propriedade, o coloca nas mãos de um homem para que o coma.
para que a palavra se faça carne nesse homem, neste profeta, e esse profeta profetize, fale esta palavra de Deus, e assim vem a palavra que sai da boca de Deus. Neste tempo final, para todos os filhos e filhas de Deus, a mensagem de Deus para a sua igreja é a palavra que sai da boca de Deus e, consequentemente, é o alimento espiritual para as nossas almas nesse tempo, para assim ser fortalecidos e permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. Não importam os problemas que venham nas nossas vidas, e não importam os problemas que venham ao corpo místico de Cristo, permanecerão firmes na fé todos os escolhidos de Deus deste tempo final. Passaremos a prova da nossa fé, assim como cada era, com o seu mensageiro e seu grupo, passou pela prova da fé. A fé deles, como grupo e também como indivíduos, e a fé do mensageiro foram provadas em cada era, a era em que lhes tocou viver, e agora, pois a prova da fé é para os escolhidos deste tempo final, mas a promessa é que Ele nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, e nos revela todo o mistério divino, o mistério do sétimo selo, e assim comemos este alimento espiritual e somos fortalecidos para permanecer firmes na fé. E assim seremos aprovados na prova da vossa fé. E agora, conscientes que estamos nesta etapa de prova, antes de ser adotados, depois dessa etapa de prova, sairemos vitoriosos, obtendo a grande vitória no amor divino que está profetizada para ser cumprida neste tempo final. Lembrem-se que se irá ser realizada uma grande vitória, então tem que haver uma batalha. E é a grande batalha no amor divino, a batalha da fé, para permanecer firmes na fé, em Jesus Cristo. E assim, em amor divino, permanecermos firmes na fé. E Cristo nos dará a vitória. Portanto, será a vitória de Cristo em e para nós, para obter a grande vitória no amor divino, e obter a nossa transformação neste tempo final, e obter assim nossa adoção. Porque os escolhidos de Deus no último dia da era da pedra angular, ao obterem a grande vitória no amor divino e permanecerem firmes na fé, obteremos a nossa adoção. E, consequentemente, todos os escolhidos de Deus de eras passadas, porquanto permaneceram firmes na fé, obterão também a adoção, que será a ressurreição deles em corpos eternos. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo obterá a grande vitória no amor divino, permanecendo firme na fé em Jesus Cristo. Sendo assim, amados irmãos e amigos, adiante servindo a Cristo e permanecendo firmes na fé, sob estas etapas pelas quais nossa fé é provada. Permaneçamos firmes na fé. E permaneçamos firmes crendo em tudo que está em Sua palavra e vivendo vidas cristãs todos os dias da nossa vida, tendo crido em Cristo como nosso Salvador, tendo lavado nossos pecados em Seu sangue e permanecendo unidos uns com os outros. Como São Paulo dizia, não deixando as vossas congregações. Diz como alguns têm por costume, pois houveram alguns no tempo de São Paulo que tinham por costume não assistir a uma congregação. Mas São Paulo ensina
que, sim, cada pessoa está chamada a assistir, participar na congregação que lhe corresponde. E aí, servir a Cristo, trabalhar em sua obra. E se alguém comete algum erro, falta ao pecado, o confessa a Cristo, o coloca no sangue de Cristo, e o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Ou seja, que não podemos nos desanimar se nós cometermos algum erro ou algum pecado, mas saber que o sangue de Cristo está às 24 horas à disposição de todos nós. Ele está no trono de intercessão, fazendo intercessão por todos os seus filhos. Neste tempo final, como tem estado em eras passadas. Portanto, nunca se desanime, mas adiante, sempre. E acertando sempre as nossas vidas para servir a Cristo conforme a sua palavra. A prova da vossa fé. Temos visto que assim como foram provados todos os filhos de Deus dos tempos passados e os servos de Deus do Antigo Testamento, assim também nós somos provados. A nós nos tocou esta etapa. E ao sair dessa etapa, seremos transformados. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião, lhes dando testemunho da prova da vossa fé. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, nos fortaleça e nos ajude em todo momento e nos livre em todos os momentos e de toda a tentação e de todo perigo. E nos encha do seu poder e nos encha do conhecimento de todo o seu programa. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo. E em breve os mortos em Cristo sejam ressuscitados e nós que vivemos sejamos transformados. E então todos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue todos passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixe conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos.